Paz do Senhor para todas as crianças. Sejam bem-vindos à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Se você é menino, se você é menina dos juniores, tem de 9 a 10 anos, essa aula é para você. Mas se seu irmãozinho também quer assistir, ele pode assistir, os seus pais, os seus professores. Nesta lição de hoje, que é a lição número 7, é uma história bem interessante do povo de Deus. Nós estamos estudando nesse trimestre vitórias do povo de Deus. O povo de Deus passou por muita guerra, por muita luta. Mas qual era o segredo para que eles possuíssem a terra prometida? Está registrado aqui, na palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 21 e versículo 31. Escute o que é que diz. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. Aleluia! Este mesmo versículo eu trouxe aqui, para você ler junto comigo. Os homens aprontam os cavalos para a batalha. Era muita guerra, muita luta que aquele povo passava. E eles tinham que preparar os cavalos para a guerra. Hoje a nossa guerra não é contra as pessoas. Hoje a nossa guerra é contra o pecado, é contra a maldade. E aí você vence essa guerra quando você faz exatamente ao contrário. Quando você entrega a sua vida para Jesus, Jesus perdoa os seus pecados. Quando você diz não ao pecado, quando você diz não à maldade. Mas independente de qualquer guerra, sabe quem é que vai lhe dar a vitória? Mas quem dá a vitória é Deus. Provérbios 21 e 31. A sua vitória, vitória contra o pecado, contra a maldade, a gente não consegue com as nossas forças. Mas Deus é aquele que te dá forças para você vencer a maior luta, que é contra o pecado, a desobediência. Nós temos 3 inimigos. Nós mesmos, a carne, o mundo e Satanás. Mas quem que nos dá a vitória é Deus. Provérbios 21 e 31. Bora ler comigo, mais uma vez, bem bonito aqui. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus. Provérbios 21 e 31. Você lembra do jovem Davi, que foi ungido rei sobre Israel? O seu pai lhe deu, uma grande missão. E que missão foi essa? Ele precisava ajudar seus 3 irmãos mais velhos, que estavam na guerra contra os filisteus. Eles pertenciam ao exército do rei Saul. Então Jessé, que era o pai de Davi, pediu para que Davi deixasse as ovelhinhas com outras pessoas. E aí, levou pão, queijo, tanto para os oficiais como para os seus irmãos. Mas o que Jessé queria saber é como estava o seu irmão, os seus irmãos mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samar. E aí Davi partiu para a guerra. Mas quando ele chegou num acampamento dos israelitas, os israelitas estavam de um lado e os filisteus do outro, e estavam prontos para guerrear. E aí ele ouviu o barulho de um soldado filisteu. Quem era aquele soldado filisteu? Ele nunca tinha visto nada igual. Tinha 3 metros de altura. Um homem preparado para a guerra. Olha só, era o gigante Golias. E ele estava desafiando ao exército do rei Saul. Imagina vocês, ele disse: vocês são escravos do rei Saul. Eu quero um de vocês para lutar contra mim. Se você vencer, nós serviremos a vocês. Mas se vocês perderem, vocês serão meus escravos. O povo todo ficou com medo. A voz de Golias parecia um trovão ali na montanha. De um lado, o exército do rei Saul. Do outro lado, o exército de Golias. E o povo começou a ficar com medo. Teve muito medo. E Saul falou com seu exército. Quem estaria disposto a guerrear contra Golias? Ninguém queria. Saul tinha até prometido que aquele que vencesse Golias iria casar com sua filha. Então ia se tornar príncipe. Sua família nunca mais pagaria impostos. E aí teria muitos bens. E o que foi que aconteceu? O jovem Davi
disse: quem é esse incircunciso filisteu? Quem é esse homem para afrontar o exército do Deus vivo? Aí imagina vocês, criança, que Davi foi falar com o rei Saul e disse para ele que ele iria pelejar contra os filisteus. Aí o rei Saul disse: mas meu jovem, você ainda é muito novo. Golias é um soldado treinado desde a época da sua mocidade. Aí Davi disse: eu estava, rei Saul, pastoreando as ovelhas do meu pai, quando apareceu um leão e quis comer a ovelhinha. E eu fui atrás do leão, tirei a ovelha da boca do leão e o matei. E não foi só com o leão, não, foi com o urso também. O Senhor me dará a vitória contra os filisteus. Davi tinha certeza que ele ia lutar contra o gigante e ia vencer. Imagina, criança, vocês, que o rei Saul deu as suas armaduras para Davi, mas Davi vestiu as armaduras e não conseguia, nem andar. Ele disse: eu não quero nada disso, rei Saul. Aí sabe para onde Davi foi? Davi foi para o riacho. Ele tinha uma funda, era com aquela funda que ele defendia as suas ovelhas. Aí ele pegou, no lugar da harpa agora dele, ele tinha a sua funda, que era como se fosse o seu badoque. Colocou 5 pedrinhas e foi desafiar aquele gigante. Agora imagina você. Você talvez tenha encontrado algum gigante na sua vida. Talvez aquele valentão da escola, ou até da sua família, da rua onde você mora, que quer forçar você a fazer coisas que Deus não se agrada. E o que é que você deve fazer? Você deve obedecê-lo? Não. Quem está com você é mais forte do que quem está com ele. Não faça nada errado, porque tem um valentão lhe provocando. O que você deve fazer? Enfrentar o valentão, enfrentar o gigante. Peça ajuda do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Não tenha medo, mesmo que ele lhe ameace bater em você ou até mesmo fazer uma coisa muito ruim. Você precisa acreditar no Senhor, que é Ele quem nos dá a vitória contra o gigante. E foi essa confiança que Davi, tão pequenininho, Golias tinha quase 3 metros de altura, mas Davi, quando se aproximou de Golias, aí Golias, eu sou algum cão para você vir a mim com pau, com pedras? Aí Davi olhou para ele e disse: tu vens a mim com espada, com escudo, com lanças. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Aí, quando Golias partiu, ele achava que ia ganhar fácil, mas Davi tinha o Senhor Deus com ele. Você também tem o Senhor Deus na sua vida. Então você deve enfrentar qualquer pessoa que queira machucar você. Talvez uma pessoa adulta queira fazer alguma maldade com você, machucar o seu corpinho, está abusando de você e diz para você ficar calado, porque senão vai ser pior. Aí você é corajoso, você vai enfrentar e vai dizer não para esta pessoa. Você vai gritar bem alto e dizer: eu vou chamar meu pai, minha mãe, qualquer pessoa adulta. Se for na escola, o professor, a diretora, qualquer pessoa, porque você tem, além de Deus, você tem a sua família, você tem uma sociedade, uma escola que está disposta a defender você, para que você não sofra, para que você não seja abusado por nenhum valentão. No mundo a gente encontra muitos valentões, mas a gente precisa avançar e enfrentar qualquer gigante com a nossa fé e a nossa confiança em Deus. E aí Davi partiu em cima do gigante. E aí, Davi girou a sua funda, girou. E adivinha, quando ele soltou aquela pedra, ele só precisou de uma pedra. E aquela pedra, sabe onde bateu? Na testa de Golias. E Golias, caiu no chão.
Aí Davi foi lá, que Davi não tinha espada. Aí Davi pegou a espada do gigante, cortou a cabeça de Golias e levou para o rei Saul. E aí, quando os filisteus viram aquilo, todos ficaram com medo de Davi e do exército que estava com Davi, que era o exército de Israel, e saíram, correndo em retirada. Eles pensavam consigo, né? Se um pequenininho derrotou um grandão, imagina o que os grandões do exército de Davi vão fazer com a gente. Aí correram. E assim Deus deu vitória ao povo de Deus através de um menino. Deus também quer trazer vitória para a sua família através de você. E o que você deve fazer? Você vai ficar com medo dos gigantes? Claro que não. A palavra de Deus nos diz e Ele promete. Foi o versículo que nós aprendemos hoje, Provérbios 21 e 31. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória a você e a mim é quem? É Deus. Está lá escrito em Provérbios 21 e 31. O tempo passou, Davi cresceu, o rei Saul morreu, e aí, sabe quem foi que se tornou rei? Davi. Lembra que ele tinha sido ungido a rei de todo Israel? E a palavra de Deus fez uma promessa para mim e para você. Era que da descendência de Davi se levantaria um rei, cujo reino não terá fim, porque Davi morreu e foi sepultado. Mas Jesus Cristo, que nasceu, segundo a profecia, ele seria grande, seria chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe daria o trono de Davi, seu pai, e ele reinará na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Jesus morreu, mas ressuscitou, está bem vivo no céu, e um dia ele voltará para reinar sobre a terra. E se você estiver preparado, você poderá reinar com ele. Não só você, mas qualquer criança que convidar Jesus a entrar no seu coração. E onde Jesus está agora? Depois que Jesus morreu, ele foi ao céu. E ele foi fazer o que lá? Aqui na palavra de Deus em João 14, 2, diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Jesus, quando ressuscitou e foi para o céu, ele foi para a casa do seu pai, porque lá tem muitas moradas, e ele foi preparar uma mansão toda de ouro para mim, para você, para toda criança ou todo adulto que aceitá-lo como seu Salvador. E o que você deve fazer para ir morar no céu? Basta você abrir o seu coração, porque lá no céu só vão entrar os lavados pelo sangue de Jesus. A palavra de Deus, ela diz que a cidade, toda a cidade, é feita de ouro, que as ruas são de ouro e de cristal. E Deus construiu este lugar porque Ele ama você. Ama você com amor eterno, com amor que não tem fim. Diz lá em Jeremias 31 e 3. Agora, tem uma coisa que não pode entrar no céu, que é o pecado. A Bíblia diz que toda alma é de Deus, a alma do Pai e a alma do Filho, mas a alma que pecar, esta alma morrerá. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Pecado é quando você briga, quando você mente, quando você sente raiva no seu coração. Essas coisas sujam o seu coração. E sabe qual é o salário do pecado? A morte, viver eternamente longe de Deus. Está escrito lá em Romanos 6 e 23. E qual é a solução? A solução, Deus já providenciou a solução para destruir o pecado. Foi quando Deus enviou seu Filho Jesus para morrer lá na cruz. E a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 15, 3 e 4, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A solução para limpar o seu coração, tirar as trevas do seu coração, para você ir morar do céu, só tem um jeito, é se você aceitar a Cristo como seu Salvador. No momento que você faz essa oração, o sangue que Jesus derramou na cruz,
limpar o seu coração de todo o pecado. E aí você, com o coração limpo, você poderá ir morar no céu. Então eu quero te fazer uma pergunta. Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Se você já aceitou, não precisa aceitá-lo novamente. Mas se você ainda não aceitou, aceite hoje. Porque se Jesus voltar hoje, você vai morar com Ele no céu. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Se você quiser, pode fazer essa oração comigo, abrindo o seu coração e convidando Jesus a entrar. E se você já aceitou, você vai orar comigo para que dia após dia você continue com essa coragem, essa força de enfrentar o gigante e derrotá-lo. Os gigantes são todas as coisas que você passa na sua vida, que às vezes dá até medo, mas que você pode vencer através do Senhor Jesus. Vamos orar? Querido Papai do Céu, eu te agradeço, Senhor, por essa aula da Escola Dominical. As crianças, Senhor, que estão crescendo, que elas possam resistir às tentações e derrotar os gigantes, que elas não tenham medo de ninguém, Senhor, para fazer o que é errado, que elas possam enfrentar qualquer gigante para fazer o que é certo. E aquelas crianças que desejam abrir o seu coração e te aceitar como Salvador, entra, Senhor, perdoe os seus pecados. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E todos dizem amém. Muito obrigado e até o próximo domingo. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.